nós vamos ouvir a mansa voz do Senhor falando conosco. Graça e paz, irmãos, é com muita alegria que estamos novamente conectados neste culto online da Igreja Batista de Vila Pires, situado à Rua Caravelas 371, no bairro de Vila Pires, Santo André, São Paulo. Hoje é dia de comemorarmos o Dia do Pastor Batista e nós queremos agradecer o Senhor pelas suas vidas. Nós sabemos que na semana passada nós comemoramos os 34 anos de ministério pastoral do pastor Joel Sverkovski e hoje é dia do pastor Batista. Então nós queremos deixar uma palavra que diz em 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 1. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 15, diz: procura apresentar-te como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E continuando em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 2, diz: pregue a palavra, enche a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então vamos orar agora por todos os pastores batistas da Convenção Batista Brasileira. Nosso Deus e nosso eterno Pai, nós te pedimos neste momento que o Senhor esteja, Senhor, com cada pastor, que hoje, meu Pai, nós comemoramos com o coração cheio de alegria, porque estas vidas têm se dedicado à tua obra, Senhor. Ó Pai querido, nós te pedimos que a unção do teu Santo Espírito esteja sobre eles, Senhor, capacitando a cada dia, dando sabedoria, dando, Senhor, saúde, dando, Senhor, concedendo, ó Pai, o teu Espírito Santo, a força do Senhor e a força do seu poder, para que eles continuem esta jornada. Nós sabemos que a jornada não é fácil, Senhor, é árdua esta caminhada, mas o Senhor é com cada um deles. Então abençoe, Senhor. Nós te agradecemos agora e sempre. Amém. Você pode abrir aí o seu cantor cristão no número 375, segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, Ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, Senhor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti, anjos descendo
graça de Deus. Louva minha alma ao Senhor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador, esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Rende-lhe sempre ardente louvor. Vamos cantar o hino que é considerado o hino oficial dos pastores, né, da nossa denominação batista, hino 560 do HCC, Olhando para Cristo. Vamos cantar. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Eu Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Vejo longe campos vastos prontos pra colheita, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Vem, ó Deus, desperta o amor da geração eleita. Para os seus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois aviso soberano galardão de Deus ministro, e revisto
neste mundo as sendas ardilosas. Volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas. E feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Meus queridos irmãos, esse é um momento muito importante, que quando com muita alegria e fidelidade, gratidão ao Senhor, consagramos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Lembrando aos irmãos que ainda estamos em campanha de missões mundiais, portanto, quando você consagrar o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor, não esqueça de comunicar a tesouraria na pessoa do irmão Antônio Carlos Terlizzi, aquele valor pós-dízimo que é destinado especificamente para missões, para que assim possa ser feito. Eu quero ler um texto na palavra do Senhor, em Gênesis capítulo 28, versículo 22, a respeito de Jacó. Diz assim: e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Interessante, meus irmãos, na atitude de Jacó, que ele seguiu aqui a tradição começada pelo seu avô Abraão, ser um dizimista. Ao se tornar um dizimista, Jacó reconhecia que tudo que ele tinha era um presente de Deus. Dizimar era uma maneira de agradecer. Ser dizimista é colocar Deus no centro da nossa vida. Isso demonstra a nossa gratidão a Ele. O dinheiro que ganhamos veio como bênção dele para nós. A entrega do dízimo, portanto, é um ato de culto, é um ato de adoração, por isso o fazemos exatamente quando reunidos estamos cultuando ao Senhor. Portanto, adoremos ao Senhor, consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor, reconhecendo que tudo que somos e tudo que temos procede das dadivosas bênçãos, das dadivosas mãos do Senhor. Vamos orar. Após a oração, estaremos então consagrando os dízimos e ofertas. No vídeo, você pode verificar a instituição bancária, o número da conta da igreja e assim proceder. Caso você tenha dificuldade de ir ao banco, nos comunique a alguém que pode ir ao seu encontro para retirar o seu dízimo e conduzi-lo para a igreja. Se porventura você tem alguma dificuldade em relação ao número da conta bancária, comunique-se conosco também, que será informado. Oremos então. Pai querido, nós te agradecemos por esse momento de culto, quando consagramos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, porque entendemos, ó Pai, que quando assim o fazemos, estamos adorando ao Senhor, estamos demonstrando gratidão ao Senhor, porque tudo quanto temos e somos
procede das mãos dadivosas do Senhor. Abençoa os nossos irmãos, que compreendendo assim o dízimo como doutrina bíblica e, ó Pai, praticando-o, demonstram obediência e fidelidade ao Senhor. Abençoa-os, ó Pai, fazendo-os prosperar em tudo e principalmente na vida espiritual. Oramos por aqueles que possivelmente tenham alguma dificuldade em assim proceder, que através da Tua palavra e do Espírito Santo do Senhor, sejam eles esclarecidos para que, procedendo assim, possam desfrutar das bênçãos do Senhor e também da alegria, da participação na obra do Senhor. Abençoa o trabalho de cada irmão, o seu emprego, ó Pai, aqueles que estão trabalhando, suplicamos ao Senhor que preserve o trabalho desses irmãos e irmãs e aqueles que possivelmente estão necessitados de uma oportunidade de trabalho. Que o Senhor assim os abençoe, que em breve tenham alegria de estar trabalhando honestamente com as suas mãos, provendo as necessidades da família e tendo alegria de contribuir para a causa do Senhor. Abençoa a obra de missões mundiais, na qual estamos envolvidos nesse período, Senhor, no levantamento da oferta que será destinada para esta obra. Que possamos, todos nós, nos esforçarmos da melhor maneira possível, contribuindo também com alegria para esta obra tão importante dos batistas brasileiros pelo mundo, obedecendo o ide de Jesus, de pregar o Evangelho a toda a criatura. Oramos assim, agradecido, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. E quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. E quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás.
tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. O evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Hoje, de maneira especial, agradecemos a Deus pelo nosso pastor. Agradecemos a bênção de tê-lo como nosso guia espiritual, por sua vida e pelo seu ministério. O pastor está sempre solidário com suas ovelhas. Sabe sempre se alegrar com os que se alegram e sofrer com os que sofrem, tendo sempre uma palavra de ânimo e conforto para as suas ovelhas. Sim, a renúncia. Quantas vezes o pastor deixa de lado seus próprios interesses para agir em favor do seu rebanho? Muito obrigado, pastor, pela sua renúncia. Uma das qualidades do nosso pastor é o otimismo. O pastor sempre tem uma palavra de otimismo e ânimo para dirigir as suas ovelhas. Ele nos ajuda a encarar os problemas e as horas difíceis com confiança, na certeza de que uma solução favorável dada por Deus virá. Nosso pastor está sempre pronto a nos atender. Prontidão é a sua característica. Em cada situação, o nosso pastor antevê possíveis soluções e está sempre pronto a agir sem demora. Muito obrigada, pastor, pela sua prontidão. Amor é outra característica do nosso pastor. Quantas vezes o pastor tem que dar de si, sem nada receber, amando o seu rebanho à semelhança de Cristo. Muito obrigado, pastor, pelo seu amor. Por tudo isso, pastor Joel, e por muito mais que o Senhor representa para nós, a Igreja do Senhor, é bom podemos dizer: somos muito gratos, pastor, nós te amamos no Senhor. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar. E para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou filha que precisa
meu pastor, com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Tem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou filha que precisa de um pastor. E habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Olá, irmãos, graça e paz. Continuando este culto, nós teremos agora esse momento tão especial e propício para essa hora de culto, que é o estudo da Palavra de Deus aos nossos corações. Para esse dia especial, segundo domingo de junho, dia do pastor Batista. E eu fui convidada para essa responsabilidade de transmitir um pouco da palavra de Deus, e eu gostaria que estudássemos juntos um pouco desta palavra, e para que possamos ser mais instruídos sobre a figura do pastor. Nós estamos em especial celebrando pela vida do pastor Joel, pastor da Igreja Batista de Vila Pires. Celebramos no último domingo passado seus 34 anos de ministério da palavra, e hoje também lembramos de muitos outros pastores da nossa denominação batista, e para mim é privilégio, como filha de pastor, falar algo sobre isso. E filho de pastor não faz sermão para pastor, mas nós queremos trazer uma palavra que vem do céu para os nossos corações. Se você puder, abra sua Bíblia em 1 Timóteo 1, nós vamos ler do verso 12 ao verso 14. Quero falar um pouco sobre essa chamada pastoral. Diz assim, 1 Timóteo 1, de 12 a 14. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Palavras aqui do famoso apóstolo Paulo. E por que esta carta de 1 Timóteo? E esta narrativa que lemos aqui em especial?
Nesta carta, o apóstolo Paulo, ele vai estar sendo como um conselheiro, como um tutor do jovem Timóteo, que era um pastor. Então, Paulo aqui, ele tinha a intenção de ensinar Timóteo a como proceder diante da sua congregação, já que Timóteo ainda era muito jovem, não tinha assim tanta experiência como o apóstolo Paulo, não é? Então, por isso que eu disse, Paulo aí fazendo a figura de um tutor, como um pai, para o jovem Timóteo. E você observou aqui o que ele disse antes: eu era um blasfemo, um perseguidor, um insolente, não é? Mas alcancei a misericórdia. Deus foi misericordioso para com Paulo. Você sabe muito bem dessa história, da transformação de Saulo para Paulo, aquilo que Deus fez na vida dele. Bem, e iniciando então esta palavra do chamado pastoral, nós vemos aqui que a chamada para o ministério da palavra tem duas características muito fundamentais. E a primeira é a determinação de Deus, soberania, sua soberania, somente por sua graça. Ou seja, é o relato que acabamos de ler aqui. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim. Ou seja, quando um pastor é chamado, é por determinação de Deus, pela soberania dele, somente pela sua graça e não por força humana. Em segundo lugar, nós podemos ver aqui a incapacidade do homem em exercer tal missão, o ministério. Nós vamos ver isso lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 5. A palavra diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, como dissemos inicialmente, por nós mesmos não conseguimos nada no reino de Deus. E o que dizer dos pastores? Não é? Por eles mesmos, eles não encontram capacidade. Então, nós vemos aqui que quem capacita é Deus. É Deus que capacita e levanta então esse chamamento para o pastorado. Existe um escritor chamado Erwin Lutzer e ele define a palavra chamado como uma convicção interior dada pelo Espírito Santo e confirmada pela palavra de Deus e pelo corpo de Cristo. Nós podemos dizer também que o chamado pastoral, esse chamado que o pastor recebe de Deus, ele é externo. Ele depende da resposta do homem, sem dúvida nenhuma. Deus, ele atua através de nós e por meio de nós, não é verdade? Deus, ele elege homens para serem os seus profetas, os seus embaixadores. O chamado é fora do homem e proveniente de Deus. Mas esse chamado de Deus para um pastor, ele também é interno. Deus, ele não atua sem propósito. Ele elege pessoas que têm capacidade, potencial para se relacionar positivamente com as gentes, se assim eu posso dizer, não é? De falar com convicção, com autoridade, de motivar os seus ouvintes, de comunicar de forma efetiva aquilo que ele está se propondo, não é? E também tomar decisões produtivas e de fazer planejamentos, de sonhar com o seu rebanho. Como isso é precioso quando um pastor percebe que o seu chamado é para isso, para
motivar, não para ser um animador de auditório, não me entendam mal, mas para motivar o povo a buscar mais a Deus, para crescer no entendimento da palavra do Senhor. Os pastores, eles são obreiros segundo o coração de Deus. Podemos dizer aqui, e é verdade, pastor é ser humano, mas é um homem segundo o coração de Deus. São aqueles que têm uma consciência amadurecida da sua convicção diante de Deus, da obra que eles têm que realizar no reino de Deus nessa terra. O pastor, como já dissemos, ele é um escolhido, ele é um profeta, ele é o porta-voz de Deus nessa terra. Em Provérbios 29:18, a palavra diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Então, nós sabemos que o pastor, ele é portador das profecias que Deus o incumbe de dar, de levar, de proferir ao seu povo. Então, que responsabilidade é tomada sobre os pastores? Em Apocalipse 2:8, a Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja. Em Amós 3:7, a palavra diz: com certeza o Senhor Deus não fará nada sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Não é? Então, o povo de Deus está ali no templo esperando, não é? Para ouvir a voz do Senhor. E como isso acontece? Acontece de diversas formas. Nós podemos ouvir a voz de Deus através do nosso momento de oração, no momento dos louvores, dos cânticos espirituais, mas uma das formas também do povo de Deus escutar a sua voz é através dos seus profetas, que são colocados diante do rebanho, os pastores. O profeta Jeremias, ele diz que é Deus quem dá pastores ao povo. Então veja, não é o povo que escolhe o pastor, é Deus que o escolhe, que o chama. O pastor, ele não é um empregado da igreja. Há muitos que pensam dessa forma, infelizmente, mas ele é um servo que exerce o seu ministério, que foi recebido do céu um dia, ele foi convocado por Deus. Assim, desta forma, ele não pode ser tratado como um empregado de uma empresa, né, secular aí, como você pode ver em tantas empresas como acontece uma hierarquia. Com o pastor não é assim. A palavra de Deus diz em Jeremias 3,15: e vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. E o que eu quero dizer para você, assim como filha de pastor também, e até mesmo preocupada como muitas pessoas interpretam esta figura pastoral. O dinheiro que gera o salário do pastor é de Deus. Esse dinheiro, ele é tão somente fruto dos dízimos das pessoas que devolvem esse valor para a igreja. O patrão não somos nós, o patrão é Deus. É com esse dinheiro que a obra de Deus é sustentada. A igreja apenas administra e obedece aquilo que lhe foi ordenado. Tanto é que lá em Lucas capítulo 10, verso 7, a palavra diz que digno é o obreiro do seu salário. Então não veja o seu pastor como um empregado, veja-o como um servo de Deus, mas que também você deve observar a palavra que diz que o pastor deve sim ser honrado com respeito, mas também com o salário, com os seus proventos, porque pastor
tem família, tem necessidades físicas, materiais, e isso é necessário, não é? O pastor, ele é o sentinela da verdade. E doa quem doer, viu, meus irmãos? Se Deus mandar ele dizer, ele tem que dizer aquilo que Deus está mandando, aquilo que Deus está ordenando. Lá em Atos 20, 27, a palavra de Deus diz: jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. O pastor é colocado por Deus para dizer a verdade, para pregar a verdade pura e simples, como a Bíblia é. O pastor também é um guardião do evangelho e das doutrinas. A palavra de Deus diz em Gálatas 1:10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então veja, o pastor não está no meio do povo de Deus para agradar as pessoas. Muitas vezes ele tem que ser taxativo nas suas palavras, tem que ser, muitas vezes, usar de muita seriedade e responsabilidade para levar as pessoas a se arrependerem, a se converterem daquilo que elas estão fazendo de maneira errônea. E o que dizer da defesa da doutrina, não é? Os pastores precisam defender aquilo que eles acreditam, aquilo que eles um dia foram chamados, eles precisam defender. Essa eu posso dizer aqui que é uma das características do pastor Joel. Ele é defensor da doutrina bíblica e tem ensinado isso de maneira muito clara e de maneira muito responsável ao seu rebanho. E você, como membro de igreja, você tem também defendido a sua doutrina, a fé que um dia você abraçou, ou qualquer vento de doutrina te leva para muitos lugares e você não tem convicção, não tem firmeza daquilo que você crê? Você está ali firmado na sua igreja local, servindo, amando a Deus, amando os irmãos, amando o seu pastor, honrando o local onde você está? Ou qualquer vento de doutrina te leva para qualquer outro lugar e não te dá esta firmeza que todo cristão precisa ter? Pense nisso. O pastor, ele também é mensageiro de Deus, conselheiro, profeta, como dissemos, não é? O pastor também é nosso irmão na fé. Porém, guarde bem isso, ele não é um super-homem. Ele é um humilde servo do Senhor. Ele é chamado para o cumprimento dessa missão. Há muitos espinhos na obra, meus irmãos. Há muitas tristezas, muitos embates, muitos momentos de angústia. Eu, sendo e criada, não é, em família pastoral, sei bem do que estou falando. E eu posso garantir para você uma coisa, que o pastor precisa de apoio. O pastor precisa das suas orações. Ele precisa da sua cooperação para não fraquejar, para não esmorecer diante das tentações desse mundo. Por isso, volto aqui a dizer, você tem tido convicção de onde você está servindo? Faço esse apelo a você, irmão, irmã de Vila Pires que me ouve, ou você de alguma outra igreja que está também me ouvindo. Você tem ajudado o seu pastor na obra? Você tem orado por ele? Você tem zelado do coração do seu pastor para que ele tenha alegria por você como ovelha fiel? Pense nisso. Se você tem falhado em algum momento, é momento oportuno de se corrigir, é momento oportuno de fazer a vontade de Deus, de ajudar a sua igreja, de ajudar o seu pastor. Mas aí você pode me falar, estamos num tempo de pandemia, não estamos reunindo presencialmente, não importa. Faça algo,
O pastor Joel sempre tem apelado nos áudios, nos cultos dominicais: oferte, traga uma cesta de alimento para ajudarmos alguém, traga a sua oferta voluntária, porque a igreja não para, não é? Mesmo não tendo a reunião presencial, mas a igreja está ativa, está presente, mas não só com a figura do pastor, você, eu, nós precisamos estar ativos, participando, sendo ali aqueles que seguram, apoiam os braços do pastor no seu chamado, no seu ministério. O dia do pastor, ele serve para reafirmar a responsabilidade e o privilégio que é imposto sobre esses homens de Deus. O ministério pastoral envolve, sim, meus queridos irmãos, muita responsabilidade diante de Deus, não é? O pastor Joel sempre fala que ele se importa, ele se preocupa tanto, principalmente com as famílias, com cada membro da igreja, porque ele sabe que um dia, naquele dia, ele dará conta de cada ovelhinha, não é? Que estava ali no aprisco, no rebanho. Cada pastor dará conta do seu rebanho, daquilo que foi falado, daquilo que foi ensinado, aconselhado, instruído, enfim. O pastor deve ser alguém exemplar diante de Deus, diante do seu rebanho e diante da sociedade. Demonstrar realmente o porquê ele foi chamado. O pastor é o representante da igreja de Cristo Jesus nesta terra. Ele responde por cada ovelhinha, até mesmo aquelas ovelhinhas fujonas que não dão atenção à voz do seu pastor. O pastor também é responsável e dará conta. Então, eu gostaria de aqui encerrar a minha palavra reforçando esse texto de Jeremias 3,15 que eu gosto muito. Vos darei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e inteligência. Quero dizer para você, membro de Vila Pires, orem pelo pastor, respeitem o pastor, tenham ele em grande conta em suas vidas, porque é quem Deus colocou diante de vocês para apacentar, para cuidar. Então, vamos fazer valer o chamado nosso também como membros de uma igreja, membros de um corpo de Cristo. Vamos fazer valer isso? A nos ajudar mutuamente? Isso é importante. E sejamos também parceiros dos nossos pastores. Bem, deixo aqui essa palavra então. Pai, é uma honra estar aqui, deixando essa breve palavra para o Senhor e para todos que nos acompanham neste culto, que o Senhor continue sendo o seu protetor, o seu ajudador nesses anos intensos que o Senhor tem vivido no ministério pastoral, vivido não para si mesmo. Nós temos visto isso, que o Senhor não vive para si mesmo, mas o Senhor tem vivido os seus dias para a glória do Senhor. Nós que somos a sua família, podemos testemunhar isso. Então, eu deixo aqui o nosso forte abraço da nossa família, eu, Wesley, Isabela, sua neta, não é? Com gratidão, nós abraçamos o Senhor e abraçamos também a todos os pastores da nossa denominação batista, das mais diferentes igrejas batistas ao redor do nosso Brasil, que todos sejam abençoados. Há aqueles pastores também que já pararam o seu ministério, não é? Então, o nosso abraço, o nosso respeito também por tudo que vocês fizeram no ministério de suas igrejas, pelo zelo, pelo amor, pelas lutas que tiveram também, damos graças, não é? Mas Deus os tem abençoado, que vocês não se sintam sozinhos, mas que vocês sintam o aconchego, o abraço de Deus
neste momento, sustentando e fortalecendo as suas vidas. Ore pelo seu pastor, não é? Dá uma ligadinha para ele de vez em quando, é importante, não é? Não estamos podendo nos visitar muito, então é importante fazer uma ligação, perguntar como o pastor está, se precisa de algo, como isso é honroso e como isso alegra o coração de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e eu encerro falando um texto que é muito conhecido da palavra de Jesus, o nosso sumo e bom pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus te abençoe, pastor Joel, meu pai pastor. Que Deus abençoe a todos os pastores. A Deus seja a honra, seja a glória para todos sempre. Pai, nós agradecemos por podermos ter tido esse tempo de testificar um pouco da Tua palavra, e que o Senhor perdoe as minhas falhas, os meus pecados, e que o Senhor use esta palavra no coração de cada um que vai estar ouvindo, e que cada um possa reconhecer aquilo que precisa ser feito no ministério da igreja, no reino de Deus. Abençoe todos os pastores da nossa denominação batista no dia de hoje. Que cada um sinta alegria, sinta a paz, sinta, ó Deus, o amor do Senhor. As igrejas também sejam abençoadas neste dia especial. Que as igrejas possam reconhecer o chamado na vida dos teus servos e honrarem os teus servos também. Muito obrigado, Senhor, pela vida do pastor Joel em Vila Pires, que o Senhor continue sendo com ele, fortalecendo a sua vida, dando cada dia mais firmeza na testificação da tua palavra. Muito obrigado, em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Ser forte, corajoso, não temas nem desanimes, pois Jesus irá na frente e sua luz te iluminará. Não temas nem desanime, pois aquele que entre nós está, a coragem te dará. Todo teu medo leva a Jesus e deixa o pranto ele enxugar, pois ele conhece tua dor, ele sabe o que vai no coração. Ser forte, corajoso, não temas nem desanimes, pois Jesus irá na frente e sua luz te iluminará. Ser forte, corajoso, não temas nem desanimes, pois aquele que
está a coragem de